tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer. É que você não percebe quando deixa de ser pessoa e vira móvel. Acontece devagar. Um dia você tem opinião, tem voz, tem lugar na mesa. No outro, você é só a sombra que passa pela cozinha, o corpo que lava a louça, a mão que embala a criança para dormir. E quando você percebe, já faz anos que ninguém pergunta como você está. Anos que ninguém lembra que você também tem nome. Meu nome é Marlene Azevedo Campos, tenho 70 anos. E se você está me ouvindo agora, precisa saber de uma coisa. Essa história que vou contar mudou minha vida. Mas não foi do jeito que você imagina. Não foi uma herança surpresa. Não foi um golpe de sorte. Não foi ninguém chegando para me salvar. Foi uma frase. Uma única frase, dita pela minha própria nora, na casa que eu ajudei a construir, enquanto eu segurava meu neto no colo. Mas antes de chegar nessa frase, preciso te levar para dentro daquela manhã de terça-feira. Porque se você não sentir o peso do que eu sentia, não vai entender por que aquelas palavras doeram tanto. E mais importante, não vai entender por que, depois de ouvi-las, eu fiz o que fiz. Era março, 3 anos atrás. Eu tinha 67 anos e morava no quarto dos fundos da casa do meu filho Renato, num condomínio de luxo nos arredores da cidade. E quando eu digo quarto dos fundos, não estou exagerando. Era literalmente o cômodo que ficava atrás da área de serviço, com uma janelinha que dava para a parede do vizinho e um banheiro tão pequeno que eu precisava fechar a porta para conseguir sentar no vaso. Naquela manhã, acordei às 5 horas, como fazia todos os dias. Meu despertador nem precisava tocar mais. Meu corpo já tinha decorado a rotina. Levantei em silêncio, vesti a mesma roupa de sempre. Um vestido simples que não chamava a atenção de ninguém. E fui para a cozinha. O café precisava estar pronto às 6h30, quando Priscila descia para tomar antes de ir para o trabalho. Ela era gerente de uma loja de grife no shopping e fazia questão de chegar antes de todo mundo. Dizia que era para dar exemplo. Eu achava que era para se sentir importante. Enquanto a água esquentava, fui organizando o que precisaria fazer naquele dia. Levar Pedro para a escola às 7h15. Voltar e arrumar a casa, preparar o almoço, buscar Pedro ao meio-dia, dar banho, dar comida, colocar para dormir. Acordar ele às 3, dar lanche, brincar um pouco, preparar o jantar, esperar Renato e Priscila chegarem, servir a janta, lavar a louça, ir para o meu quarto, dormir, acordar às 5, repetir. Essa era a minha vida há quase 5 anos. Desde que me mudei para aquela casa com a promessa de que seria cuidada, de que teria um lar, de que estaria perto do meu neto. Promessas bonitas, promessas vazias. O café ficou pronto e eu separei a xícara que Priscila gostava. Era uma xícara branca com detalhes dourados que ela tinha comprado numa viagem para a Argentina. Ela não gostava quando eu usava outra. Uma vez usei uma caneca comum porque a xícara estava na máquina de lavar louça. E ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Não disse nada, mas o olhar disse tudo. Depois disso, passei a lavar a xícara na mão toda a noite, só para garantir. Priscila desceu às 6h40. Estava impecável, como sempre. Cabelo liso, maquiagem perfeita, roupa de marca. Sentou na bancada da cozinha e começou a mexer no celular enquanto eu colocava o café na frente dela. Não disse bom dia. Não olhou para mim. Só murmurou algo sobre uma reunião importante e continuou digitando. Eu estava acostumada. No começo, aquilo me incomodava. Ficava esperando um obrigada que nunca vinha, um sorriso que nunca aparecia. Mas com o tempo, fui me adaptando. Não é que eu tivesse aceitado, é que eu tinha parado de esperar. Renato desceu logo depois. Meu filho. O menino que eu criei sozinha depois que Geraldo começou a viajar mais com os caminhões, o jovem que eu apoiei em cada decisão, o homem que eu achava que nunca me abandonaria. Ele me deu um beijo rápido na testa, pegou uma fatia de pão e saiu correndo dizendo que estava atrasado, nem sentou para comer, nem perguntou se eu precisava de alguma coisa. Às 7 horas fui acordar Pedro. Meu neto tinha acabado de fazer 4 anos e era a única razão pela qual eu ainda estava naquela casa. Quando ele abria os olhos e me via, seu rosto se iluminava de um jeito que fazia todo o resto valer a pena. Ele esticava os bracinhos para mim e dizia, vovó, com aquela voz de sono que derrete qualquer coração. Naqueles momentos, eu esquecia o quarto dos fundos.
Esquecia a xícara especial. Esquecia que ninguém me via. Levei Pedro para a escola, voltei, arrumei a casa. Passei pano em todos os móveis, aspirei os tapetes, organizei os brinquedos que estavam espalhados pela sala. Coloquei as roupas na máquina, estendi as que estavam prontas, passei as que precisavam. Fiz o almoço: arroz, feijão, frango grelhado e salada. A receita que Priscila tinha aprovado. Ela não gostava quando eu inventava. Dizia que tinha paladar sensível e que temperos demais davam dor de estômago nela. Ao meio-dia, busquei Pedro. Ele veio correndo para o meu abraço como sempre, mostrando um desenho que tinha feito na escola. Era uma casa com 4 pessoas: o papai, a mamãe, ele e uma figura menor no canto, com cabelo branco. "Essa é você, vovó", ele disse apontando. "Você fica do meu lado." Guardei aquele desenho no bolso do avental. Era meu tesouro. Depois do almoço, Pedro dormiu. Eu aproveitei para adiantar o jantar, descascar batatas, deixar a carne temperando. Eram 2h30 quando ouvi o barulho do carro na garagem. Estranho. Priscila só voltava às 6. Será que tinha acontecido alguma coisa? Ela entrou pela porta dos fundos, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o telefone. Estava ligando para alguém, falando alto, rindo daquele jeito forçado que ela usava com as amigas. Fiquei na cozinha quieta, continuando meu trabalho. Não era da minha conta. Mas aí Pedro acordou. Ouvi o chamado dele pelo monitor que ficava na bancada. "Vovó, vovó." Larguei a faca, lavei as mãos e fui até o quarto. Ele estava sentado na cama, com os olhos ainda meio fechados, pedindo colo. Peguei ele no meu abraço, senti aquele cheirinho de bebê que ele ainda tinha e voltei para a sala. Sentei no sofá. Só queria ficar um pouco com meu neto. Não estava fazendo nada de errado. Só queria um momento de avó, não de cuidadora. Um momento em que eu não estivesse trabalhando, servindo, sendo útil. Um momento em que eu pudesse simplesmente amar. Priscila ainda estava no telefone. Quando me viu sentada no sofá com Pedro no colo, seu rosto mudou. Ela disse algo rápido para a pessoa do outro lado da linha, desligou e veio na minha direção. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem tinha encontrado a empregada sentada na cadeira da patroa. "Marlene, o almoço não está pronto ainda?" Eu disse que estava sim, que já tinha deixado tudo organizado, que só estava aproveitando que Pedro tinha acordado para ficar um pouco com ele. Ela cruzou os braços. "Ficar com ele como? Fazendo o quê?" Eu não entendi a pergunta. Ficar com ele como a avó fica com o neto, abraçando, conversando, existindo junto. Mas antes que eu pudesse responder, ela continuou. "Marlene, você não pode simplesmente parar de fazer as coisas para ficar de gracinha com a criança. Você tem obrigações aqui. O jantar não vai se fazer sozinho." Senti meu rosto esquentar. Pedro me olhava sem entender. Eu disse, com a voz mais calma que consegui, que o jantar já estava adiantado, que só precisava terminar alguns detalhes, que eu só queria 5 minutos com meu neto. E foi aí que ela disse: "Você é uma empregada aqui, não uma avó." O mundo parou. Seu papel é ajudar, não ficar de gracinha. Se quisesse ser avó de verdade, teria sua própria casa. Mas você depende da gente. Então largue essa criança e vá fazer o que tem que fazer." Pedro me olhou. Aqueles olhos de 4 anos que não entendiam o que estava acontecendo, que só sabiam que a vovó estava sendo tratada mal, que sentiam a tensão sem ter palavras para nomear. Eu fiquei em silêncio. Não chorei. Não gritei. Algo dentro de mim, algo que vinha rachando há anos, finalmente quebrou. Mas não foi a parte frágil, foi a parte que aceitava. Coloquei Pedro no chão com cuidado. Ele segurou minha mão, sem querer me soltar. Eu me abaixei, olhei nos olhos dele e disse baixinho: "A vovó precisa fazer uma coisa. Já volto, tá bem?" Ele assentiu, ainda confuso. Fui até a cozinha em silêncio. Desliguei o fogão, tirei o avental. Aquele avental desbotado que eu usava há 5 anos, que tinha manchas de molho e cheiro de comida, que era praticamente minha segunda pele naquela casa. Dobrei ele com cuidado e coloquei sobre a bancada. Fui até meu quarto. Peguei minha bolsa. A mesma bolsa que eu tinha quando me mudei para ali, 5 anos atrás. Dentro dela estavam meus documentos, meu celular velho e nada mais. Não tinha fotos, não tinha lembranças,
Não tinha nada que me prendesse àquele lugar. Voltei para a sala. Priscila estava no celular de novo, como se nada tivesse acontecido. Como se as palavras que ela tinha acabado de dizer não tivessem peso nenhum. Eu olhei para ela. Depois, olhei para o meu neto, que estava sentado no chão, segurando o carrinho de brinquedo, me observando. Disse apenas: "Cuida bem do Pedro." E saí. Não olhei para trás. Não bati a porta. Não chorei na rua. Caminhei até o ponto de ônibus no final da rua do condomínio, sentei no banco de ferro que estava quente de sol e fiquei olhando para o nada. Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro guardado. Não tinha nada além de uma bolsa com documentos, um celular velho e a roupa do corpo. A aposentadoria que eu recebia ia quase toda para ajudar nas contas da casa. Eu não tinha economias, não tinha reserva, não tinha plano. Mas eu tinha uma coisa que tinha esquecido que existia. Eu tinha dignidade. Sentada naquele banco de ônibus, com o sol batendo no meu rosto e o coração ainda acelerado, eu entendi uma coisa que deveria ter entendido anos antes. Eu tinha me tornado invisível porque tinha deixado. Porque tinha aceitado cada pequena humilhação, cada falta de respeito, cada momento em que me trataram como menos. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo ser vista. Mesmo que fosse só por mim mesma. Peguei o celular e liguei para minha irmã Conceição, que morava em Santos. Contei tudo em poucas palavras. Ela não fez perguntas, só disse: "Vem para cá, agora. Eu mando o dinheiro da passagem." Naquela mesma noite, peguei um ônibus e deixei aquela cidade para trás. Não levei nada. Não avisei ninguém. Não deixei bilhete. Eu só fui embora. No ônibus, encostei a cabeça na janela e fiquei olhando as luzes da cidade passarem. Cada poste, cada casa, cada carro que ia na direção contrária parecia me dizer a mesma coisa. Você deveria ter feito isso antes. Você deveria ter ido embora no primeiro desrespeito, na primeira vez que te trataram como invisível, na primeira vez que seu coração doeu e você engoliu. Mas a gente não nasce sabendo se defender. A gente aprende. E às vezes o aprendizado demora uma vida inteira. Fechei os olhos e pensei em Geraldo. Meu marido, que partiu há 8 anos, me deixando sozinha num mundo que eu não sabia mais navegar. Geraldo era meu parceiro, meu conselheiro, minha fortaleza. Quando ele estava vivo, ninguém ousava me desrespeitar. Ele não precisava gritar, não precisava ameaçar. Bastava existir ao meu lado para que todos soubessem que eu tinha valor. Depois que ele se foi, tudo mudou. Eu me tornei vulnerável, viúva, disponível, a mãe que podia ser usada, a avó que podia ser explorada, a mulher que não tinha mais ninguém para falar por ela. Mas ali, naquele ônibus, olhando a estrada escura pela janela, eu fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais. Nunca mais eu ia aceitar ser tratada como menos. Nunca mais eu ia trocar minha dignidade por migalhas de afeto. Nunca mais. O que ninguém naquela casa sabia, o que Priscila não fazia a menor ideia, era que o chão onde ela pisava, o condomínio inteiro onde ela ostentava sua vida perfeita, estava construído em cima de um terreno que pertencia a uma única pessoa, a mim. E em breve, muito em breve, ela ia descobrir o que significa subestimar uma mulher que não tem mais nada a perder. Cheguei em Santos de madrugada. O ônibus parou na rodoviária às 3h40 da manhã. E minha irmã Conceição estava lá me esperando. Ela não disse nada quando me viu. Só abriu os braços e me deixou chorar no ombro dela por uns 5 minutos. Ali mesmo, no meio daquela rodoviária vazia, com o cheiro de café e diesel no ar. Conceição era 4 anos mais velha que eu e tinha aquele jeito de irmã mais velha que a gente nunca perde, não importa quantos anos passem. Ela me levou para o apartamento dela, um 2 quartos simples perto da praia, e me colocou no quarto de hóspedes sem fazer perguntas. Disse só: "Amanhã a gente conversa. Agora você descansa." Mas eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho do mar ao longe, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pedro devia estar acordando agora, procurando por mim. E eu não estava lá. Pela primeira vez em 4 anos, eu não estava lá para dar bom dia para ele, para fazer o café da manhã, para levar ele para a escola. Meu coração doía de um jeito que eu não sabia que era possível. Mas junto com a dor,
tinha outra coisa. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Alívio. Um alívio estranho, quase culpado, de não ter que acordar às 5, de não ter que preparar a xícara especial, de não ter que engolir desaforo fingindo que estava tudo bem. Nos primeiros dias na casa da Conceição, eu mal saía do quarto. Ela me trazia comida, me fazia companhia em silêncio, não perguntou nada até eu estar pronta para falar. E quando eu finalmente contei tudo, desde o começo até a frase que Priscila disse, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, disse apenas: Marlene, você aguentou mais do que qualquer pessoa deveria aguentar. Agora é hora de cuidar de você. Mas cuidar de mim significava entender minha situação. E minha situação era complicada. Eu tinha 64 anos, uma aposentadoria de 2 salários mínimos e praticamente nenhuma economia. O dinheiro que eu recebia ia quase todo para ajudar nas contas da casa do Renato. Eu não tinha casa própria. Não tinha carro, não tinha nada no meu nome, além de... Foi aí que eu lembrei. O terreno. Conceição percebeu que algo tinha mudado no meu rosto. Perguntou o que era. E eu comecei a contar uma história que ela conhecia só por cima, uma história que começou em 1987, quando Geraldo e eu ainda éramos jovens e cheios de sonhos. Geraldo era caminhoneiro quando nos conhecemos. Um rapaz simples de Minas, filho de lavradores, que tinha vindo para São Paulo tentar a vida. Nos casamos em 1977, quando eu tinha 23 anos. Renato nasceu 2 anos depois. E durante os primeiros anos do nosso casamento, a vida foi difícil. Geraldo passava semanas na estrada, eu cuidava do Renato sozinha, e o dinheiro era sempre contado. Mas Geraldo tinha uma coisa que muita gente não tem: visão. Ele via oportunidades onde os outros viam problemas. E em 1987, quando Renato tinha 8 anos, ele chegou em casa com uma ideia que todo mundo achou loucura. Ele queria comprar um terreno. Não um terreno qualquer, mas um sítio abandonado nos arredores da cidade, longe de tudo, cercado de mato e estrada de terra. O dono estava vendendo barato porque ninguém queria aquilo. Era grande demais para ser quintal e pequeno demais para ser fazenda. Um elefante branco, como diziam. Mas Geraldo via diferente. Ele passava por aquela região toda semana, fazendo entregas, e percebia como a cidade estava crescendo naquela direção. Novas fábricas estavam se instalando, novos bairros estavam surgindo. Em 10, 20 anos, aquele terreno ia estar no meio de tudo. Eu tinha minhas dúvidas. O dinheiro que tínhamos guardado era para emergências, para garantir o futuro do Renato. Mas Geraldo me olhou nos olhos e disse: Marlene, esse terreno vai ser a nossa segurança, a sua segurança. Se algum dia eu não estiver mais aqui, você vai ter isso. Ninguém vai poder tirar de você. Compramos o terreno. Custou quase tudo que tínhamos economizado. Geraldo colocou no meu nome porque dizia que era presente para mim, garantia para o meu futuro. Na época, achei exagero, mas hoje entendo que ele sabia de coisas que eu não sabia. Os anos foram passando e o terreno ficou lá, parado. Às vezes, Geraldo ia lá para limpar o mato, verificar a cerca, sonhar em voz alta sobre o que poderíamos fazer com aquele espaço. Falava em construir uma casa de campo, um lugar para a família se reunir nos fins de semana. Mas nunca tivemos dinheiro para isso. O terreno virou uma espécie de promessa guardada, um sonho para depois. Geraldo estava certo sobre a cidade crescer. Em menos de 15 anos, a região se transformou completamente. O que era mato virou bairro. O que era estrada de terra virou avenida. E o nosso terreno, aquele elefante branco que ninguém queria, de repente estava numa das áreas mais valorizadas da cidade. Incorporadoras começaram a nos procurar. Ofereciam valores que pareciam absurdos, mas Geraldo sempre dizia não. Dizia que aquele terreno era nossa aposentadoria, nossa segurança, e que não ia vender por nada. Em 2015, Geraldo partiu. Uma condição cardíaca que descobrimos tarde demais. Foram meses difíceis no hospital, e eu fiquei ao lado dele até o último momento. No testamento, ele deixou tudo muito claro. A transportadora ficaria para o Renato, que já trabalhava no negócio há anos, e o terreno ficaria para mim, com usufruto vitalício. Usufruto vitalício. Na época, eu não entendi direito o que isso significava. O advogado explicou que eu era a dona do terreno enquanto vivesse,
e que ninguém podia vender, construir ou fazer qualquer coisa ali sem minha autorização. Depois que eu partisse, o terreno iria para o Renato. Mas enquanto eu estivesse viva, a decisão era minha. 1 ano depois da partida de Geraldo, Renato veio me procurar. A transportadora estava passando por dificuldades. Concorrência, dívidas, caminhões precisando de manutenção. Ele precisava de dinheiro para modernizar a frota ou ia falir. E tinha uma proposta. Uma construtora queria comprar o terreno. Ofereciam uma fortuna, o suficiente para salvar a transportadora. Renato me implorou para vender. Eu disse não. Aquele terreno era a última coisa que Geraldo tinha me deixado. A única coisa que era só minha. Não podia simplesmente vender. Mas Renato insistiu. Voltou dias depois com Priscila, que estava grávida de poucos meses. Choraram, imploraram, pintaram um quadro de desespero que me partiu o coração. E então fizeram uma proposta diferente. Eu não precisava vender o terreno. Podia apenas autorizar a construção de um condomínio ali, recebendo uma porcentagem dos lucros. A construtora cuidaria de tudo, eu não precisaria fazer nada. E como garantia de que eu sempre seria cuidada, eles me dariam uma das casas do condomínio para morar. Uma casa de verdade, não um asilo. Eu estaria perto do meu neto, da minha família, protegida para sempre. Parecia perfeito, parecia a solução para todos os problemas. Eu assinei os documentos. A construtora começou a obra. Em 2 anos, o que era um terreno abandonado se transformou num condomínio de luxo. 12 casas de alto padrão, cada uma avaliada em mais de 2 milhões. Piscinas, área de lazer, segurança 24 horas. Uma dessas casas era para ser minha. Era o combinado, era a promessa. Mas quando o condomínio ficou pronto, Renato apareceu com cara de quem ia dar uma notícia ruim. Disse que tinha havido um problema com a documentação, que a casa que seria minha teve que ser vendida para cobrir um rombo inesperado nas contas da transportadora. Mas eu não precisava me preocupar, podia morar com eles. A casa deles era enorme, tinha um quarto sobrando, e eu ainda poderia ajudar com o Pedro. O quarto sobrando era o quarto dos fundos. Pedro nasceu poucos meses depois, e eu fui a primeira a segurá-lo no colo. E a ajuda com o Pedro se transformou em 5 anos de trabalho não remunerado. Eu fui tola, fui ingênua. Acreditei nas promessas porque queria acreditar. Porque era meu filho. Porque eu achava que amor significava sacrifício sem limites. Mas sentada ali, na casa da Conceição em Santos, relembrando toda essa história, uma pergunta começou a se formar na minha cabeça. Uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. O que exatamente eu tinha assinado? Eu tinha autorizado a construção do condomínio. Mas será que tinha transferido a propriedade do terreno? Será que o terreno ainda estava no meu nome? Conceição viu a confusão no meu rosto e perguntou o que eu estava pensando. Contei minhas dúvidas. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse: Marlene, eu tenho uma amiga advogada, especialista em direito imobiliário. Acho que você precisa conversar com ela. 2 dias depois, eu estava no escritório de doutora Sônia Rodrigues. Uma mulher da minha idade, cabelo grisalho, olhar afiado. Ela me recebeu com um café e pediu para eu contar minha história. Escutou tudo sem me interromper, fazendo anotações. Quando terminei, ela pediu para ver os documentos. Eu tinha trazido tudo o que consegui encontrar. A escritura original do terreno, o contrato com a construtora, alguns papéis que Geraldo tinha guardado. Entreguei tudo e fiquei esperando. Doutora Sônia leu cada documento com atenção. Demorou quase 1 hora. Eu ficava olhando para ela, tentando ler sua expressão, mas ela não demonstrava nada. Quando finalmente levantou os olhos, ficou em silêncio por quase 1 minuto. Dona Marlene, ela disse, a senhora sabe o que tem aqui? Ela tirou os óculos e me olhou de um jeito que me fez gelar. Isso aqui não é só um terreno. Isso aqui é um condomínio de alto padrão, construído em terra que ainda está no seu nome. Eu não entendi. Perguntei como assim, se eu tinha assinado a autorização para construção. Autorização para construção, sim. Mas a senhora nunca transferiu a propriedade. Olhe aqui. Ela me mostrou um dos documentos. A senhora autorizou a construtora a edificar no terreno, recebendo uma porcentagem dos lucros da venda das unidades. Mas a propriedade do solo, o terreno em si, continua registrado no seu nome.
Nunca houve transferência. Meu coração disparou. Perguntei o que isso significava na prática. Significa que tudo que está construído ali, todas as 12 casas, toda a infraestrutura, está em cima de um terreno que pertence à senhora. Tecnicamente, a senhora é dona do chão onde aquelas casas estão. E mais importante, nenhuma dessas casas pode ser vendida, financiada, hipotecada ou transferida sem a sua assinatura. Eu fiquei sem palavras. Literalmente sem palavras. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Doutora, Sônia continuou. Quando a construtora fez o empreendimento, eles deveriam ter regularizado a situação do terreno, comprado da senhora ou feito uma escritura definitiva de transferência. Pelos documentos, isso nunca aconteceu. Provavelmente porque seu filho disse a eles que resolveria com a família depois, e nunca resolveu. Eu perguntei por que ninguém tinha percebido isso antes. Porque ninguém tentou vender nenhuma das casas ainda. Ou se tentou, não foi com um comprador que fez a verificação correta. Mais cedo ou tarde, alguém vai tentar fazer uma transação e vai descobrir que o terreno não está regularizado. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. 12 casas de mais de 2 milhões cada, construídas no meu terreno, sem que ninguém pudesse fazer nada sem minha autorização. Priscila morava numa dessas casas. A casa que me expulsou. A casa onde ela me chamou de empregada. A casa onde meu neto foi criado sem a avó que o amava. Aquela casa estava construída em cima do que era meu. Doutora Sônia deve ter visto algo mudar no meu rosto, porque ela se inclinou para frente e disse: Dona Marlene, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. A senhora tem nas mãos uma situação muito poderosa, mas também muito delicada. O que a senhora fizer com essa informação vai afetar muitas pessoas, inclusive a senhora mesma. Eu perguntei o que ela queria dizer. A senhora pode usar isso para se vingar. Pode travar tudo, criar problemas, fazer essas pessoas sofrerem. Mas também pode usar isso para reconstruir sua vida de forma digna. A escolha é sua. Voltei para a casa da Conceição em silêncio. Minha irmã me esperava ansiosa. Contei tudo, cada detalhe. Quando terminei, Conceição me olhou e disse: Marlene, o que você vai fazer? Eu olhei pela janela, para o mar que brilhava ao longe, e disse a verdade. Ainda não sei. Mas uma coisa eu sei. Não vou tomar nenhuma decisão com raiva. Vou esperar. Vou pensar. E vou fazer o que for certo. O que eu não sabia naquele momento era que a decisão ia ser tomada por mim. Porque exatamente uma semana depois, o telefone da Conceição tocou. Era uma funcionária do cartório da minha cidade, e as palavras que ela disse mudaram tudo. Estamos tentando localizar a senhora Marlene Azevedo Campos. Há uma pendência urgente sobre um terreno registrado no nome dela. Precisamos da assinatura dela para regularizar uma situação. A senhora sabe como podemos encontrá-la? Conceição olhou para mim, com o telefone na mão, esperando uma resposta. E eu soube que a hora tinha chegado. Enquanto eu descobria que tinha poder do outro lado da história, o desespero estava só começando. Conceição me contou depois, com detalhes que ela foi juntando de vizinhos, conhecidos e do próprio Renato quando ele finalmente apareceu em Santos. E eu preciso compartilhar isso com você, porque essa parte da história também precisa ser contada. Não para me vingar, não para sentir prazer no sofrimento deles, mas para você entender o tamanho do que aconteceu. Na noite em que eu saí daquela casa, Priscila nem percebeu que eu tinha ido embora. Ela ficou no telefone por mais 1 hora depois que eu saí, conversando com a amiga sobre uma promoção que ela queria no trabalho. Pedro ficou sentado no chão da sala, segurando o carrinho de brinquedo, esperando a vovó voltar. Quando começou a escurecer e ele percebeu que eu não estava mais ali, começou a chorar. Priscila ficou irritada. Gritou para o quarto dos fundos, mandando eu acalmar a criança. Ninguém respondeu. Ela gritou de novo, mais alto. Silêncio. Foi só então que ela levantou do sofá e foi até o quarto onde eu dormia. A porta estava aberta. O quarto estava vazio. Minha bolsa não estava no gancho atrás da porta. Minhas coisas continuavam ali, as poucas que eu tinha, mas eu não estava. Priscila voltou para a sala confusa. Olhou pela janela, achou que talvez eu tivesse ido ao mercado ou dado uma volta. Pegou Pedro no colo para acalmá-lo, mas ele continuava chorando, repetindo: vovó, vovó, sem parar.
Quando Renato chegou do trabalho por volta das 8 da noite, encontrou Priscila nervosa e Pedro ainda choroso. Ela contou que eu tinha sumido. Renato estranhou, mas não se preocupou de verdade. Disse que eu provavelmente tinha ido visitar alguma amiga, que ia voltar logo. Mas eu não voltei. No dia seguinte, quando amanheceu e meu quarto continuava vazio, Renato começou a ficar inquieto. Ligou para o meu celular. Chamou. Eu vi o nome dele piscando na tela, ali na casa da Conceição, e não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo. E de novo. E de novo. Priscila também tentou. Mandou mensagens que eu li sem responder. Marlene, onde você está? Marlene, o Pedro está chorando. Marlene, volte logo, precisamos de você aqui. Precisamos de você. Não estamos preocupados com você. Não queremos saber se você está bem. Precisamos de você. Como se eu fosse um eletrodoméstico que tinha saído de funcionamento. No terceiro dia, Renato foi até a delegacia. Queria registrar um desaparecimento. Mas a polícia explicou que eu era uma mulher adulta, que tinha levado meus documentos, que claramente tinha saído por vontade própria. Não era desaparecimento, era escolha. Foi aí que a ficha começou a cair. Renato voltou para casa e, pela primeira vez, perguntou para Priscila o que tinha acontecido antes de eu ir embora. Ela contou, mas contou do jeito dela. Disse que eu tinha ficado de frescura porque ela pediu para eu terminar o jantar. Disse que eu era sensível demais, que me ofendia por qualquer coisa. Mas Renato conhecia a esposa e conhecia a mãe. Pressionou mais, e Priscila, encurralada, acabou contando o que tinha dito. Você é uma empregada aqui, não uma avó. Renato ficou em silêncio. Segundo a vizinha Dona Teresa, que ouviu tudo pela janela aberta, ele não gritou, não brigou. Só olhou para Priscila com uma expressão que ela nunca tinha visto. Levantou e foi para o quarto. Dormiu no sofá aquela noite. E nas 3 noites seguintes. Pedro, coitado, era quem mais sofria. Com 4 anos, ele não entendia por que a avó tinha ido embora. Acordava de madrugada chamando por mim. Recusava comer se não fosse a comida que eu fazia. Perguntava todo dia quando a vovó ia voltar. 1 semana se passou. Renato continuou tentando me ligar, mas eu não atendia. Mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que precisava conversar comigo, que Priscila tinha errado, mas que podíamos resolver. Eu lia tudo. Não respondia nada. Priscila, por outro lado, não pediu desculpas. Mandou mensagens irritadas, dizendo que eu estava sendo infantil, que estava prejudicando a criança, que uma avó de verdade não abandonaria o neto. A ironia daquelas palavras quase me fez rir. Quase. Foi então que o cartório ligou. Conceição atendeu o telefone numa quinta-feira de manhã. A funcionária do outro lado da linha perguntou se conhecia Marlene Azevedo Campos. Disse que havia uma pendência urgente sobre um terreno e que precisavam da minha assinatura. Conceição olhou para mim, eu fiz sinal de silêncio e ela disse que ia verificar e retornar. Quando desligou, ficamos as duas em silêncio por um momento. Doutora Sônia tinha avisado que isso ia acontecer. Alguém tinha tentado fazer alguma transação com uma das casas do condomínio e a irregularidade do terreno tinha aparecido. Liguei para a doutora Sônia no mesmo dia. Ela já sabia. Um dos moradores do condomínio, um empresário chamado Rodrigo Mendes, tinha tentado vender sua casa. O comprador era um executivo de São Paulo que ia pagar à vista. Negócio fechado, preço acordado, todo mundo feliz. Até que o advogado do comprador fez a verificação dos documentos e descobriu que o terreno onde o condomínio estava construído pertencia a uma tal de Marlene Azevedo Campos, que nunca tinha transferido a propriedade, que tecnicamente era dona do chão onde 12 casas de luxo estavam edificadas. O negócio travou na hora. Rodrigo Mendes ficou furioso. Ligou para a construtora, que disse que a situação estava sendo regularizada pela família do proprietário original. Ligou para o síndico do condomínio, que não sabia de nada. Ligou para o cartório, que confirmou. Sem a assinatura de Marlene Azevedo Campos, nenhuma transação podia ser feita. E então Rodrigo Mendes fez a pergunta que mudou tudo. Quem é Marlene Azevedo Campos? O síndico foi investigar. Descobriu que Marlene era mãe de Renato, morador da Casa 7. Foi até a casa de Renato bater na porta. Priscila atendeu.
Segundo Dona Teresa, que viu tudo do jardim, o rosto de Priscila ficou branco quando o síndico explicou a situação. Ela gaguejou, disse que não sabia de nada, que ia falar com o marido. Fechou a porta na cara do homem. Naquela mesma noite, Renato descobriu a verdade que eu nunca tinha jogado na cara dele. O terreno onde ele morava, onde ostentava sua vida de sucesso, onde sua esposa me chamava de empregada, estava no meu nome. Sempre esteve. E sem minha assinatura, ele não podia fazer absolutamente nada. Renato ligou para mim 11 vezes naquela noite. Eu deixei todas caírem na caixa postal. No dia seguinte, o síndico convocou uma assembleia de emergência. Todos os 12 proprietários do condomínio foram convocados. E foi aí que o circo pegou fogo. Doutora Sônia tinha um contato que morava no condomínio, uma cliente antiga, e foi ela quem me contou os detalhes. A assembleia começou às 7 da noite e durou quase 4 horas. Houve gritaria, acusações, ameaças de processo. Os moradores queriam saber como era possível que eles tivessem comprado casas construídas em terreno irregular. A construtora foi chamada para dar explicações, mas mandou apenas um advogado que repetia a mesma frase. A situação está sendo tratada com a família proprietária do terreno original. Renato teve que se explicar. Teve que contar na frente de todos os vizinhos que o terreno era da mãe dele, que ele tinha prometido regularizar a situação e nunca fez, que agora a mãe tinha ido embora e não atendia o telefone. As perguntas vieram como metralhadoras. Por que ela foi embora? O que aconteceu? Onde ela está? Ela vai assinar? E se ela não assinar? E se ela quiser o terreno de volta? Podemos perder nossas casas? Renato não tinha respostas. Priscila, que tinha ido junto, ficou encolhida numa cadeira no canto, sem dizer uma palavra. Foi Rodrigo Mendes, o empresário que tinha perdido a venda, quem fez a pergunta que cortou o silêncio. Renato, o que você fez para sua mãe ir embora assim? Renato abaixou a cabeça. Não respondeu. Mas Dona Fátima, moradora da casa 3 e conhecida por não ter papas na língua, respondeu por ele. Eu vou te contar o que aconteceu. A mãe dele morava aqui, no quarto dos fundos da casa deles, trabalhando de graça como empregada. A nora tratava ela como lixo. Todo mundo via, todo mundo sabia. E agora descobrimos que essa senhora que era tratada como lixo é dona do chão onde a gente pisa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois da assembleia, Renato voltou para casa arrasado. Priscila tentou culpar a mim. Disse que eu estava fazendo isso de propósito para me vingar. Mas dessa vez, Renato não engoliu. Ele disse para ela, segundo Dona Teresa, que ouviu pela janela. Você chamou minha mãe de empregada, na frente do meu filho. E agora você quer culpar ela por reagir? Priscila não respondeu. No dia seguinte, Renato pegou o carro e veio para Santos. Não avisou, não ligou antes. Simplesmente apareceu na porta do prédio da Conceição, às 3 da tarde, com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Conceição atendeu o interfone. Quando ouviu a voz do sobrinho, olhou para mim perguntando o que fazer. Eu disse para ela deixar ele subir. Renato entrou no apartamento como um cachorro que leva bronca. Cabisbaixo, ombros curvados, sem conseguir me olhar nos olhos. Sentou no sofá quando eu ofereci, mas recusou o café. Ficou em silêncio por quase 1 minuto antes de conseguir falar. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Eu fiquei em silêncio, esperando. Eu errei muito. Deixei as coisas chegarem num ponto que nunca deveria ter chegado. A Priscila, o que ela disse? Eu não sabia, mãe. Juro que não sabia. Eu continuei em silêncio. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas a situação lá está muito complicada. Os vizinhos estão querendo o processo, a construtora está ameaçando, tem gente falando em advogado. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Foi aí que eu finalmente falei. Renato, você veio aqui pedir desculpas ou pedir minha assinatura? Ele engasgou. Abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Conceição, que estava na cozinha ouvindo tudo, soltou uma risada seca. Eu me levantei, fui até a janela, olhei para o mar lá fora. Quando voltei a falar, minha voz estava calma, mas firme. Seu pai me deixou aquele terreno para eu ter segurança, para ninguém nunca poder me tirar nada. E o que você fez, Renato?
Você me colocou num quarto dos fundos, deixou sua esposa me tratar como empregada e agora vem aqui porque precisa da minha assinatura para resolver o problema que você mesmo criou. Renato começou a chorar. Lágrimas de verdade, daquelas que descem sem controle. Eu sei, mãe, eu sei. Eu fui um idiota, um filho ingrato. Eu deixei isso acontecer e não fiz nada para impedir. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui pedindo perdão, de verdade. Olhei para o meu filho, aquele homem de 40 e tantos anos, chorando no sofá da minha irmã, me pedindo perdão. Por um momento, vi o menino que eu criei, que corria para os meus braços quando tinha pesadelo, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas também vi o homem que deixou a esposa me humilhar por anos, que nunca me defendeu, que só veio me procurar quando precisou de algo. Respirei fundo e disse: Renato, eu vou pensar, mas não vou tomar nenhuma decisão agora. Você vai voltar para sua casa, vai cuidar do seu filho e vai esperar. Quando eu decidir o que fazer, eu aviso. Ele quis argumentar, quis ficar, quis insistir. Mas Conceição se levantou e disse, com aquele tom de irmã mais velha que não aceita discussão: Você ouviu sua mãe. Agora vai. Renato foi embora de cabeça baixa. Quando a porta fechou, Conceição veio sentar do meu lado. Ficamos em silêncio por um longo tempo, olhando para o mar pela janela. Finalmente ela perguntou: O que você vai fazer, Marlene? Eu pensei no terreno, pensei nas 12 casas, pensei em Priscila, que me chamou de empregada, pensei em Renato, que nunca me defendeu. Pensei em Pedro, meu neto, que chorava toda noite chamando por mim. E pensei em mim, na mulher que eu era, na mulher que eu tinha me tornado, na mulher que eu queria ser. Olhei para Conceição e disse: Vou fazer o que for certo. Não para eles, para mim. E pela primeira vez desde que saí daquela casa, eu sabia exatamente o que isso significava. Depois que Renato foi embora, passei 3 dias em silêncio. Conceição respeitou meu espaço, não fez perguntas, só ficou por perto quando eu precisava de companhia. Às vezes, a gente sentava na varanda do apartamento dela, olhando para o mar, tomando café, sem dizer nada. E naquele silêncio, eu fui organizando meus pensamentos. De um lado, tinha a raiva. Uma raiva antiga, guardada há anos, que agora finalmente tinha um lugar para ir. Eu podia usar o terreno para destruir a vida deles. Podia travar tudo, exigir valores absurdos, fazer com que perdessem as casas. A lei estava do meu lado, o poder estava nas minhas mãos. Do outro lado, tinha o Pedro, meu neto, que não tinha culpa de nada, que chorava toda noite chamando por mim, que não entendia por que a avó tinha sumido. Se eu destruísse Renato e Priscila, estaria destruindo também o lar do meu neto. E isso eu não conseguia aceitar. No 4º dia, doutora Sônia me ligou. Disse que a situação no condomínio estava ficando insustentável. Os moradores tinham contratado um advogado coletivo e estavam ameaçando processar a construtora, Renato, e até a mim se eu não me manifestasse. Perguntou se eu já tinha decidido o que fazer. Eu disse que ainda não, mas que estava chegando lá. Naquela mesma tarde, meu celular tocou. Não era Renato, não era Priscila. Era um número desconhecido. Atendi por impulso, sem pensar. A voz do outro lado me fez parar de respirar. Vovó? Era Pedro. Meu coração apertou de um jeito que eu não sabia que era possível. Aquela vozinha de criança, tremida, chorosa, me chamando do outro lado da linha. Vovó, você vai voltar? Eu tô com saudade. A mamãe disse que você foi embora porque estava brava, mas eu não fiz nada de errado, juro. Por favor, volta, vovó. Por favor. Eu não consegui segurar as lágrimas. Escorreram pelo meu rosto em silêncio enquanto eu ouvia meu neto implorar para eu voltar. Conceição, que estava na cozinha, veio correndo quando me viu chorando, mas eu fiz sinal para ela esperar. Meu amor, eu disse com a voz quebrada, a vovó não foi embora por sua causa. Você não fez nada de errado. A vovó te ama muito, muito, muito. Você sabe disso, né? Então, por que você foi embora? Como explicar para uma criança de 4 anos que a mãe dela me tratou como lixo? Como contar que o pai dele deixou isso acontecer? Como fazer ele entender algo que nem adultos conseguem processar? A vovó precisou resolver umas coisas, meu amor, mas a vovó nunca, nunca vai te abandonar. Você entende isso? Você promete que vai voltar? Fechei os olhos. Senti o peso daquela pergunta como uma pedra no peito. Eu prometo que a gente vai se ver logo.
Isso eu prometo. Pedro ficou em silêncio por um momento. Depois disse, baixinho: Tá bom, vovó, eu te amo. Eu também te amo, meu anjo. Mais do que tudo no mundo. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular por um longo tempo, as lágrimas ainda escorrendo, o coração partido em 1000 pedaços. Conceição sentou do meu lado e me abraçou. Ficamos assim por vários minutos, sem dizer nada. Quando finalmente me recompus, olhei para ela e disse: Eu sei o que vou fazer. No dia seguinte, liguei para a doutora Sônia e marquei uma reunião. Expliquei meu plano e ela concordou que era a abordagem mais inteligente. Não era vingança, não era submissão. Era justiça. Justiça para mim, que tinha sido humilhada. E justiça para o meu neto, que não merecia sofrer pelos erros dos pais. Uma semana depois, eu estava de volta à cidade. Não fui para a casa de Renato. Fiquei num hotel simples no centro, perto do escritório de doutora Sônia. Não avisei ninguém que tinha chegado. Ainda não era hora. Doutora Sônia organizou tudo. Convocou uma reunião com todos os moradores do condomínio, sem a presença de Renato e Priscila. Eles foram informados que a proprietária do terreno queria conversar diretamente com os afetados, sem intermediários. A reunião aconteceu numa sala de eventos de um hotel na cidade. Quando entrei naquela sala, 11 pares de olhos me olharam com uma mistura de curiosidade, apreensão e, em alguns casos, hostilidade. Eu estava nervosa. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu caminhava até a frente da sala. Mas mantive a postura. Minha mãe sempre dizia que uma senhora se porta com dignidade, mesmo quando o mundo desaba. E era exatamente isso que eu ia fazer. Sentei na cadeira que doutora Sônia tinha preparado para mim e olhei para aquelas pessoas. Algumas eu reconhecia de vista, dos anos que morei no condomínio. Outras eram rostos novos. Todas tinham uma coisa em comum. Suas vidas estavam nas minhas mãos. Comecei a falar. Contei minha história desde o começo. Contei sobre Geraldo, sobre como ele comprou o terreno em 1987, sonhando com o futuro. Contei sobre a promessa que Renato e Priscila fizeram quando pediram para eu autorizar a construção. Contei sobre a casa que deveria ser minha e que nunca veio. Contei sobre os 5 anos no quarto dos fundos, acordando às 5 da manhã, cuidando do meu neto, cozinhando, limpando, lavando, passando. Contei sobre a frase: Você é uma empregada aqui, não uma avó. Vi rostos mudarem na plateia. Vi olhos se arregalarem, bocas se abrirem. Vi Dona Fátima, a mesma que tinha exposto a verdade na assembleia, balançar a cabeça com uma expressão de nojo. Contei sobre o dia em que tirei o avental, peguei minha bolsa e fui embora. Contei sobre os dias em Santos, sobre a descoberta de que o terreno ainda estava no meu nome, sobre a ligação do cartório. Quando terminei, a sala estava em silêncio absoluto. Então, Rodrigo Mendes, o empresário que tinha perdido a venda da casa, levantou a mão. Dona Marlene, eu preciso perguntar. O que a senhora quer de nós? Olhei para ele e respondi com calma. Eu não quero nada de vocês. Vocês não fizeram nada de errado. Vocês compraram casas acreditando que estava tudo regularizado. O erro foi de quem vendeu sem regularizar. O erro foi do meu filho, que prometeu resolver e nunca resolveu. Então, o que a senhora pretende fazer? Respirei fundo antes de responder. Eu vou regularizar a situação do terreno. Vou assinar os documentos necessários para que cada um de vocês tenha a propriedade plena das suas casas. Vocês não vão perder nada. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Algumas pessoas soltaram suspiros, outras sorriram. Mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Porém, isso vem com condições. O silêncio voltou, mais tenso que antes. Primeira condição: cada morador vai contribuir com um valor proporcional ao tamanho da casa para um fundo de compensação. Esse valor vai ser definido por um avaliador independente e vai levar em conta os anos que eu deveria ter recebido minha porcentagem dos lucros da construção e nunca recebi. Olhares foram trocados, mas ninguém protestou. Eles sabiam que estavam em posição de negociar, não de exigir. Segunda condição: parte desse fundo vai ser doada para uma instituição que cuida de idosos em situação de abandono familiar. Pessoas como eu quase fui. Pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. Vi Dona Fátima limpar uma lágrima do canto do olho. Terceira condição:
Renato e Priscila vão assinar um documento público reconhecendo o erro que cometeram comigo. Não precisa ser humilhação, não precisa ser exposição na mídia. Mas eu quero um registro formal de que o que aconteceu foi errado, para que nunca mais aconteça com ninguém. Rodrigo Mendes assentiu lentamente. Dona Marlene, eu acho que falo por todos aqui quando digo que essas condições são mais do que justas. A senhora teria todo o direito de exigir muito mais. Uma senhora de cabelos brancos que eu não conhecia se levantou. Eu quero pedir desculpas à senhora, não pessoalmente porque eu não fiz nada, mas em nome de todos nós que sabíamos como a senhora era tratada e nunca fizemos nada para ajudar. A gente via, Dona Marlene, a gente via e fingia que não era da nossa conta. E isso também foi errado. Senti um nó na garganta. Aquela mulher estava dizendo algo que eu precisava ouvir há muito tempo, que eu não era invisível, que as pessoas tinham visto, que meu sofrimento não tinha passado despercebido. Obrigada, eu disse com a voz embargada. Obrigada por dizer isso. A reunião terminou com um acordo verbal. Doutora Sônia ia preparar todos os documentos e uma nova reunião seria marcada para a assinatura formal. Antes de ir embora, várias pessoas vieram me cumprimentar, apertar minha mão, me desejar bem. Dona Fátima foi a última. Ela me abraçou forte e disse no meu ouvido: "Você é uma mulher de fibra, Dona Marlene. Seu marido deve estar muito orgulhoso de onde ele estiver." Pensei em Geraldo, no terreno que ele comprou pensando no meu futuro, na segurança que ele queria me dar. E sorri, porque ela estava certa. Ele estaria orgulhoso. No dia seguinte aconteceu a parte mais difícil. Renato e Priscila foram convocados para o escritório de doutora Sônia para uma reunião. Eles não sabiam que eu estaria lá. Quando entraram e me viram sentada na mesa de reuniões, Priscila parou na porta como se tivesse visto um fantasma. Renato veio em minha direção, mas doutora Sônia o parou com um gesto. "Senhor Renato, por favor, sente-se. Estamos aqui para tratar de negócios." A reunião foi tensa. Doutora Sônia explicou os termos do acordo que eu tinha proposto aos moradores. Explicou que todos tinham aceitado e que só faltava a participação de Renato e Priscila. Priscila tentou interromper várias vezes, mas doutora Sônia não deixou. Quando finalmente foi a vez dela falar, ela disse o que eu já esperava, que eu estava sendo vingativa, que estava punindo ela por um comentário que saiu errado, que eu estava destruindo a família. Eu a deixei terminar. Depois falei: "Priscila, você me chamou de empregada na frente do meu neto, na frente de uma criança de 4 anos que me ama e que não entende por que a mãe dele trata a avó como lixo. Isso não foi um comentário que saiu errado. Foi o reflexo de como você sempre me viu." Ela tentou responder, mas eu continuei. "Eu morei 5 anos na sua casa, trabalhando de graça, abrindo mão da minha aposentadoria para ajudar nas contas, e você nunca, nem uma vez, disse obrigada. Você me tratou como um móvel. E o pior, meu filho deixou." Olhei para Renato, que estava de cabeça baixa. "Você, Renato. Você viu tudo acontecer e não fez nada. Você escolheu a paz com sua esposa em vez de defender sua mãe. E quando eu fui embora, você só veio me procurar porque precisava da minha assinatura." Renato levantou os olhos, cheios de lágrimas. "Mãe, eu sei que errei. Eu sei, mas eu amo você. Sempre amei. Amor não é só palavra, filho. Amor é ação." E suas ações me mostraram exatamente onde eu estava na sua lista de prioridades. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Doutora Sônia, então, apresentou o documento que Renato e Priscila precisavam assinar. Uma declaração formal, reconhecendo que eu tinha sido maltratada enquanto morava com eles e que eles se comprometiam a nunca mais repetir esse comportamento com ninguém. Priscila se recusou a assinar. Disse que aquilo era humilhação, que ela não ia admitir nada. Eu olhei para ela e disse, com a voz mais calma que consegui: "Você não é obrigada a assinar, mas se não assinar, o acordo não acontece. E sem o acordo, o terreno continua no meu nome. E eu posso fazer o que quiser com ele." O rosto dela mudou de cor. Renato pegou a caneta e assinou antes que Priscila pudesse dizer mais alguma coisa. Depois olhou para a esposa e disse: "Assina, Priscila, chega." Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois,
com as mãos tremendo de raiva, pegou a caneta e assinou. Quando saíram do escritório, eu fiquei sozinha com doutora Sônia. Ela me olhou e perguntou: "Como você está se sentindo?" Pensei por um momento antes de responder. Eu não sinto alegria, não sinto vitória, mas sinto uma coisa que não sentia há muito tempo. O quê? Paz. Eu finalmente sinto paz. Naquela noite, voltei para o hotel e chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de libertação, de anos de peso saindo dos meus ombros, de uma mulher que finalmente tinha se reencontrado. E no dia seguinte, eu ia ver meu neto. Dessa vez, nos meus termos. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Não por obrigação, não porque tinha que preparar café para alguém, não porque tinha uma lista de tarefas me esperando. Acordei porque meu coração não conseguia mais esperar. Hoje, eu ia ver meu neto. Tomei banho devagar, escolhi uma roupa bonita, me olhei no espelho do quarto de hotel e vi uma mulher que eu quase não reconhecia. Não era a Marlene do avental desbotado, a Marlene do quarto dos fundos, a Marlene invisível. Era uma mulher de 67 anos com rugas de expressão, cabelos brancos e um brilho nos olhos que tinha ficado apagado por tempo demais. Doutora Sônia tinha combinado tudo com Renato. Ele traria Pedro até uma praça no centro da cidade, um lugar neutro, onde eu pudesse reencontrar meu neto sem precisar pisar naquela casa. Eram 10 da manhã quando cheguei. Sentei num banco de madeira debaixo de uma árvore grande e fiquei esperando, com o coração batendo tão forte que eu conseguia sentir no pescoço. 10h15. Nada. 10h20. Comecei a ficar nervosa. Será que tinham desistido? Será que Priscila tinha convencido Renato a não trazer Pedro? Será que eu ia ser privada do meu neto de novo? Mas então eu vi um carro prata entrando no estacionamento da praça. Renato desceu do lado do motorista. E do banco de trás saiu um menino de cabelos castanhos, olhos grandes, que olhou ao redor procurando alguém. Procurando a mim. Nossos olhos se encontraram. E o mundo inteiro desapareceu. Pedro começou a correr. Aquelas perninhas atravessando a praça numa velocidade que eu não sabia que criança tinha. Eu me levantei do banco, abri os braços e quando ele se jogou contra mim, quase caímos os dois no chão. "Vovó, vovó, você voltou, você voltou!" Eu o abracei tão forte que tinha medo de machucar, mas não conseguia soltar. As lágrimas desciam pelo meu rosto, molhando o cabelo dele, e eu repetia baixinho: "Estou aqui, meu amor, estou aqui, a vovó está aqui." Ficamos assim por não sei quanto tempo. 1 minuto, 5 minutos, uma eternidade. Quando finalmente nos separamos, Pedro segurou meu rosto com as 2 mãozinhas e me olhou com aquela seriedade que só criança consegue ter. "Você prometeu que a gente ia se ver logo. E você cumpriu." Eu sorri, limpando as lágrimas. "Eu sempre vou cumprir minhas promessas para você, meu amor. Sempre." Renato tinha ficado a alguns metros de distância, nos observando. Quando olhei para ele, vi que também estava chorando. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, um gesto pequeno que dizia mais do que palavras conseguiriam. Pedro e eu passamos a manhã inteira juntos. Andamos pela praça, tomamos sorvete, sentamos no balanço do parquinho. Ele me contou tudo o que tinha acontecido nos meses em que ficamos separados, que tinha aprendido a andar de bicicleta, que tinha feito um amigo novo na escola chamado Lucas, que a professora tinha elogiado o desenho dele. E então ele disse algo que me fez parar de respirar. "Vovó, eu fiz um desenho novo. Para você." Ele enfiou a mão no bolso da bermuda e tirou um papel dobrado, amassado de tanto carregar. Abri com cuidado e olhei. Era uma casa. Como aquele primeiro desenho, o que ele tinha feito na escola e que eu tinha guardado no bolso do avental. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, a figura de cabelo branco não estava no canto da página. Estava no centro. E ao lado dela, de mãos dadas, estava um menino pequeno. Embaixo, com letra torta de criança, estava escrito: "Eu e minha vovó, a melhor vovó do mundo." Eu chorei. Chorei tanto que Pedro ficou preocupado, perguntando se eu estava triste. Eu disse que não, que eram lágrimas de felicidade, que aquele era o presente mais lindo que eu já tinha recebido na vida. E naquele momento, eu soube que tudo tinha valido a pena. As semanas seguintes foram de reconstrução. Com o dinheiro do acordo com os moradores do condomínio, comprei um apartamento pequeno no centro da cidade.
2 quartos, uma sala, uma cozinha onde eu podia cozinhar para o meu neto quando ele viesse me visitar. Tinha uma varanda com vista para a praça e toda manhã eu tomava meu café ali, olhando as pessoas passarem, sentindo o sol no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha um lugar que era só meu. Renato e eu começamos a reconstruir nossa relação, devagar. Ele vinha me visitar toda semana, às vezes sozinho, às vezes com Pedro. No começo, as conversas eram difíceis. Havia muita mágoa acumulada, muitas palavras não ditas, muitos anos de silêncio entre nós. Mas aos poucos, fomos encontrando um caminho. Numa dessas visitas, Renato me contou o que tinha acontecido depois que eu saí. Disse que ele e Priscila tinham passado por uma crise séria, que ela não aceitava ter sido humilhada na frente dos vizinhos, que eles tinham brigado muito, dormido em quartos separados por semanas. Perguntei se eles ainda estavam juntos. Renato ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Estamos tentando, mãe. Pelo Pedro, mas não sei se vai dar certo." Eu não disse nada. Não era meu lugar julgar ou opinar. Só segurei a mão do meu filho e deixei ele falar. Ele me contou que tinha finalmente percebido o quanto tinha errado comigo, que passava noites acordado, lembrando de todas as vezes que Priscila me tratou mal e ele não fez nada, que se sentia culpado por ter deixado a mãe dele viver como empregada na própria casa. "Eu queria ter sido um filho melhor, mãe. Queria ter te protegido." Eu olhei para ele, aquele homem de mais de 40 anos com cara de menino arrependido, e disse: "Renato, você não pode mudar o passado. Ninguém pode. Mas você pode escolher como vai ser daqui para frente. E isso você está fazendo." Ele me abraçou. Pela primeira vez em anos, eu senti que estava abraçando meu filho de verdade. Não o marido de Priscila, não o homem que me ignorava. Meu filho. O menino que eu criei, que eu amei, que eu nunca deixei de amar mesmo quando ele me decepcionou. Priscila nunca veio me visitar. E, sinceramente, eu não esperava que viesse. Ela assinou os documentos porque foi obrigada, não porque reconheceu o erro. Algumas pessoas mudam quando enfrentam as consequências dos seus atos. Outras apenas ficam com raiva de quem as obrigou a enfrentar. Priscila era do segundo tipo. Mas isso não me incomodava mais. Eu tinha aprendido que não podia controlar as atitudes dos outros, só as minhas. E as minhas atitudes agora eram focadas em viver bem, em ser feliz, em aproveitar o tempo que me restava com as pessoas que realmente me amavam. Pedro passou a me visitar todo fim de semana. Às vezes dormia no meu apartamento, no quarto que eu tinha preparado especialmente para ele. Tinha uma cama com lençóis de dinossauro, uma estante com livros infantis e uma parede onde ele podia colar todos os desenhos que fizesse. Era o quarto que eu sempre quis dar para ele. O quarto de avó, não de cuidadora. Aos domingos, a gente fazia panquecas juntos. Eu deixava ele mexer a massa, mesmo sabendo que ia sujar tudo. Deixava ele escolher os recheios, mesmo quando ele queria combinações estranhas como chocolate com queijo. Deixava ele ser criança, simplesmente ser criança, sem pressa, sem obrigações. Eram os momentos mais felizes da minha semana. 3 meses depois de me mudar para o apartamento, fiz algo que nunca pensei que faria. Me inscrevi como voluntária numa instituição que cuidava de idosos em situação de vulnerabilidade. A mesma instituição que tinha recebido parte do dinheiro do acordo com os moradores. No primeiro dia, conheci pessoas que tinham histórias parecidas com a minha. Senhoras que foram abandonadas pelos filhos, senhores que perderam tudo e não tinham mais ninguém. Pessoas que passaram a vida cuidando dos outros e na velhice descobriram que estavam sozinhas. Eu contava minha história para eles. Contava sobre o avental, sobre a frase, sobre o terreno que ninguém sabia que era meu. E via nos olhos deles algo que eu conhecia bem. A dor de ser invisível. Mas também via outra coisa. Via esperança. Via a possibilidade de que nunca é tarde para recomeçar, para se reerguer, para lembrar do próprio valor. Uma senhora chamada Dona Aparecida, de 74 anos, me disse uma vez: "Marlene, você é a prova de que a gente não precisa aceitar migalhas. Obrigada por existir." Aquelas palavras ficaram comigo por dias. Num domingo de outono, quase 1 ano depois de tudo o que aconteceu,
Eu estava sentada na varanda do meu apartamento quando Pedro veio correndo com uma caixa de sapato nas mãos. Vovó, olha o que eu achei! Ele abriu a caixa e tirou de dentro um papel amarelado, amassado, com marcas de dobras antigas. Quando vi o que era, meu coração parou. Era o desenho, o primeiro desenho. Aquele que ele tinha feito na escola, com a casa e as 4 pessoas, e a vovó no canto da página. O mesmo desenho que eu tinha guardado no bolso do avental naquele dia. Mamãe achou nas suas coisas antigas, Pedro explicou. Tava no bolso de um avental velho. Ela ia jogar fora, mas eu não deixei. Peguei o papel com mãos tremendo. Olhei para aquela figura pequena no canto, com cabelo branco, que era eu. A eu de antes. A eu invisível. Depois olhei para o desenho novo, que estava emoldurado na parede da minha sala. A eu no centro, de mãos dadas com meu neto. E entendi que aqueles 2 desenhos contavam toda a minha história. O antes e o depois. A invisibilidade e o recomeço. A dor e a cura. Pedro sentou do meu lado e encostou a cabeça no meu ombro. Vovó, por que você tá chorando de novo? Eu sorri, passando a mão no cabelo dele. Porque às vezes, meu amor, a gente chora quando é muito feliz. Quando percebe que as coisas difíceis que passou serviram para alguma coisa. Quando entende que valeu a pena não desistir. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Depois disse, com aquela sabedoria simples que só criança tem. Então tá bom, vovó. Pode chorar. Eu fico aqui com você. E ficou. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Não sinto mágoa. Sinto gratidão. Gratidão por Geraldo, que comprou um terreno pensando no meu futuro e me deu a segurança que eu precisava. Gratidão por Conceição, que abriu as portas da casa dela sem fazer perguntas. Gratidão por doutora Sônia, que me mostrou que eu tinha mais poder do que imaginava. E gratidão por mim mesma, por ter tido a coragem de tirar o avental, pegar a bolsa e ir embora. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado. Se tivesse engolido aquela frase, voltado para o fogão, continuado invisível. Provavelmente ainda estaria lá, no quarto dos fundos, acordando às 5 da manhã, lavando a xícara especial, sendo chamada de empregada. Mas eu não fiquei, e essa escolha mudou tudo. Não foi fácil. Recomeçar nunca é, mas foi necessário. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma parte dela, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa aceitar ser invisível. Você não precisa trocar sua dignidade por migalhas de afeto. Você não precisa viver no quarto dos fundos da vida de ninguém. O seu valor não depende de quem te enxerga. Depende de você se enxergar. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é tirar o avental, pegar sua bolsa e ir embora. O resto, a vida se encarrega de resolver. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.